Bom dia, galerinha do 7º ano, professores que nos acompanham aqui no Centro de Mídias de São Paulo. Eu sou o professor Carlos Neri, professor de História, e nós estamos na continuidade da nossa revisão do segundo bimestre. Nós sabemos que na escola existem diferentes tempos aí de aprendizagem, existem professores que estão com uma situação de aprendizagem atrás, outros já estão com uma situação de aprendizagem lá na frente. E em relação aqui às aulas do Centro de Mídias, muitos professores entraram em contato conosco, alguns nos falaram que nós estávamos indo um pouco rápido, mas é porque aqui no estúdio é uma habilidade por aula. Então agora nós vamos fazer a revisão desse conteúdo, e aí vai culminar com que você, professor, professora, está trabalhando aí na escola com os nossos estudantes. Hoje quem vai ministrar a aula para vocês é a professora Luíse Coutinho. Bom dia, prof. Bom dia, professor Carlos. Bom dia, estudantes do 7º ano do ensino fundamental, anos finais. Hoje eu estou aqui invadindo a praia do professor Carlos um pouquinho. Eu vou estar ministrando aqui para vocês uma aula sobre a colonização na América Espanhola, na obra de Diego Rivera. Só avisando já os estudantes que estão acompanhando a nossa aula de hoje, que eles podem pegar o caderno do aluno, caso tenha a versão impressa em casa, o caderno do aluno, volume 2, lá nas páginas 36, 37 e 38, nós temos uma atividade que vai nortear a nossa aula de hoje. É como se a gente fizesse juntinhos aquele exercício. Então, vamos colocar na tela agora as habilidades e objetivos da nossa aula de hoje. Então, o objetivo da nossa aula é abordar a conquista da América por meio da análise de uma obra de arte. Vocês já estudaram a conquista da América com o professor Carlos, já revisaram, então agora a gente vai aplicar o que foi aprendido na análise de uma obra. Vocês vão descrever, identificar e analisar a obra A Chegada de Hernán Cortés em Veracruz, tá? Que a gente vai mostrar para vocês lá no finalzinho, que vocês também têm a reprodução no caderno do aluno, e identificar na obra analisada os aspectos da conquista da América, as relações sociais e econômicas e seus impactos para as populações ameríndias. A habilidade do currículo paulista já foi trabalhada, né, professor Carlos? Sim. Então a gente já está revisando aí mais uma vez, que é analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as populações ameríndias e identificar as principais formas de resistência. Então, para saber aí se vocês já estão inteirados, né, vocês já estão acompanhando esse tema já algumas aulas, vamos fazer uma sondagem em forma de problematização que vai aparecer aí na tela para vocês. Então, olha só. Olhem essa imagem, né? Modelo diorama do mercado azteca em Tlatelolco, no México. Então, olhem bem o que está acontecendo nessa cena, olha a quantidade de pessoas, olha a estrutura, né, as construções que tem em torno e, com base nisso, respondam. O que essa imagem pode sugerir sobre a vida dos ameríndios antes da chegada dos espanhóis? Vocês têm 1 minuto para fazer essa reflexão aqui com a gente no chat e a gente volta já já. Legal, voltamos para a interação. Eu só quero dar uma informação aqui que eu não dei para vocês. A professora Luíse Coutinho é professora do ensino médio. Mais tarde nós dois estaremos aí trabalhando com o ensino médio, porque nós professores da rede estadual trabalhamos com o fundamental e com o médio, não é, professora? Exatamente. Então, estamos todos contextualizados e dentro da nossa casinha, ok? Vamos lá para a interação. Professora, o Breno Alves, ele respondeu da seguinte maneira, que a imagem representa ali que esse povo ameríndio era um povo que tinha muito comércio, né? É o que ele identifica, uma imagem que tem uma efervescência de negociação comercial ali, e também estruturas religiosas. Que resposta interessante, prof. Eu também achei essa resposta do Breno bem interessante, inclusive ela é muito parecida com a resposta de uma outra aluna aqui, aliás, um outro aluno que é o Gabriel, que ele diz que a imagem sugere que os astecas eram um povo bem grande.
né? Então, todas essas respostas, elas convergem ali com a ideia de que os astecas já eram um povo bastante desenvolvido antes da chegada dos espanhóis, antes da chegada do Hernán Cortés, como o professor Carlos já colocou nas aulas anteriores, né? Vocês podem até lembrar lá da imagem, tinha um templo ao fundo, o mercado era bastante grande, tinha um comércio efervescente, né? Um comércio bem ativo e a população era numerosa. Então, era uma civilização que já estava num estágio avançado, já tinha comércio, já tinha sociedade hierarquizada, dividida. Então, era um estágio civilizatório avançado, né? Não era um povo que estava assim num estágio muito atrasado, entre aspas, vamos dizer, como os europeus, os espanhóis gostavam, né, de justificar que eles estavam levando a civilização para aqueles povos. E isso não é verdade, tá? Quem trabalhou muito com essa ideia da visão dos europeus sobre os povos ameríndios, no sentido de desconstruir essa visão, foi o artista mexicano Diego Rivera, que é o artista que pintou a obra Epopeia do Povo Mexicano, que a gente vai analisar na aula de hoje. Então, vai aparecer na tela para vocês uma breve biografia do artista Diego Rivera. Então, Diego Rivera nasceu em 1886 e morreu em 1957. E desde criança, o Diego Rivera sabia que ele queria ser artista. Olha o projeto de vida aí, né, Legal. professor? Então, às vezes, vocês se acham muito novinhos para pensar o que vocês vão ser quando crescerem, mas essa resposta já está dentro, né? E o Diego Rivera, desde cedo, percebeu que ele queria ser artista e que ele tinha talento para isso. Então, entre os anos de 1907 e 1921, ele foi para a Europa estudar artes, né? Se desenvolveu como artista, voltou para o México, se consagrou como um grande artista, um grande pintor, e ele gostava de fazer arte, fazer as suas pinturas num grande formato, que é o que a gente chama de pintura muralista. A palavra muralista vem de muro, parede, né? Então, as obras eram feitas diretamente nas paredes das construções, em uma proporção, ou seja, num tamanho muito grande, eram sempre painéis enormes. E por que o Diego Rivera gostava desse formato grande, né, de obra e de trabalho? Porque, para ele, somente o mural poderia redimir artisticamente um povo que esquecera a grandeza de sua civilização pré-colombiano, ou seja, ele queria resgatar o quão grande, o quão avançada eram essas populações, eram essas civilizações antes da chegada dos espanhóis, ou seja, ele está ali quebrando, desconstruindo a visão eurocêntrica, tá? Então, a gente vai colocar aí na tela uma definição do que é o eurocentrismo para vocês. Só para retomar, né? Então, o eurocentrismo é uma visão de mundo em que a cultura europeia é considerada mais relevante que as demais culturas do mundo. Como a maioria dos países americanos sofreu uma colonização europeia, as heranças cultural e histórica nos imprimem a percepção de que o ponto de partida da narrativa histórica é a Europa e os europeus e as suas relações com o chamado Novo Mundo, que é o continente americano, né, pessoal? Passando por história oficial. O eurocentrismo implica em desvalorização ou mesmo invalidação de outras culturas que são igualmente importantes e legítimas, tá? Então, quando o Diego Rivera faz a obra em grande formato, justamente ele quer fazer com que o mexicano se reconheça originalmente como um povo grandioso. E não que essa grandiosidade só veio depois da chegada dos espanhóis ali na região, né? Então, vocês vejam que o eurocentrismo muitas vezes parte de uma ideia de que os nativos da América estavam aqui esperando, né, pacificamente, passivamente, a chegada dos europeus no continente. Não é verdade, eles já estavam ali se desenvolvendo, tá? E a obra que nós vamos analisar daqui a pouquinho, ela está representada, ela foi feita nas paredes de uma escadaria de um importante prédio público lá do México. Então, vai aparecer na tela para vocês. Então, olha só, o Palácio Nacional do México, ele está localizado no centro histórico da cidade do México, que é ali a capital, né, do país, e é a sede do Poder Executivo mexicano, ou seja, é daí que o presidente do México trabalha, né?
Nesse exato local, erguia-se o Palácio de Montezuma. Montezuma aí que era o imperador asteca, né? Parte dos materiais utilizados na construção do Palácio Azteca foi aproveitado para a construção da atual sede do governo mexicano. Então, vocês vejam, né? O local e alguns materiais foram aproveitados aí. Então, esse local, desde o período dos astecas, desde antes da chegada dos espanhóis, ele já era sede, né, do governo, desde os astecas até o presente, tá? E é nas escadarias desse palácio que está a obra Epopeia do Povo Mexicano, tá? Então, essa obra, ela foi feita entre os anos de 1929 e 1935. Então, foram 6 anos que o Diego Rivera levou para produzir esse trabalho, né? E essa obra, ela está dividida em 3 atos. No primeiro ato, que é a parte norte, o artista representou o esplendor da cultura asteca. Na parte central, a mais rica em detalhes, ele representou da conquista espanhola à Revolução Mexicana, que essa, inclusive, é a parte que a gente vai analisar na aula de hoje. E no último ato, que é a parte sul, o artista propõe a reflexão sobre o México de hoje e de amanhã, ou seja, o que foi feito, né, do país, do povo mexicano, após aí o processo de colonização, né, o processo aí que vocês já viram que foi bastante contundente, bastante violento e que acarretou em prejuízos para a cultura e para o desenvolvimento do povo asteca. Então, só para a gente retomar rapidamente aí essa conquista, né, dos espanhóis lá com os astecas, vamos dar uma olhadinha na nossa tela. Então, olha só, a chegada dos espanhóis, esse aí que vocês estão vendo é o Hernán Cortés, às vezes aparece como Fernando Cortés ou Hernando Cortés, mas é o conquistador, né, espanhol que dominou os astecas. Quando ele chegou em 1519 ao território asteca, ele estava acompanhado por uma tropa de cerca de 500 soldados, o que é muito pouco, né, professor Carlos? A gente já viu ali, né, Verdade. o quanto a população asteca era numerosa, né? E eles já tinham também exércitos, já tinham até guerras internas, né? Então, quando o Hernán Cortés chega com 500 pessoas ali, ele vê toda a complexidade da civilização asteca e principalmente ele percebe que já existe uma produção aurífera, né? Então, para quem não sabe o que é isso, é a produção, a extração do ouro, né? Então, ele vai primeiro tentando articular uma amizade, vamos dizer assim, né? Mas sempre com um interesse econômico. Chegou um momento que, se aproveitando dos conflitos internos que existiam entre os astecas e outros povos locais, o Hernán Cortés foi angariando entre os nativos apoio até formar uma tropa grande de 6.000 soldados, né? Que foi nesse momento que o Montezuma percebe que o Hernán Cortés não seria amigo coisa nenhuma, porque o Hernán Cortés, vamos voltar lá na tela mais uma vez, se aproveitou do estranhamento dos nativos, né? Então, imagina o povo asteca tendo lá a cultura, os costumes deles, os modos de se vestir, de se portar, de falar, e de repente chegam os espanhóis que também têm todo um jeito próprio de ser, né? Para eles, né, era um ser extraordinário, né? Para os astecas, ver um europeu era uma coisa extraordinária. Então, se aproveitando desse estranhamento inicial, ele, né, foi ali formando uma amizade com esses astecas, com o Montezuma, formulou uma aproximação, mas depois veio a conquista dos astecas aí. Tá? Então, com base em tudo isso, tudo que a gente já discutiu, a gente vai começar a nossa interação. Vai ser uma sequência de interações e é agora que vocês, estudantes do 7º ano, que têm o caderno do aluno, vão poder fazer a atividade junto com a gente. Quem não tem, também não tem problema nenhum, vai fazer aqui pela nossa aula do Centro de Mídias e eu espero que vocês aproveitem bastante essa atividade aí. Então, dá uma olhadinha na nossa tela, porque vocês vão fazer aí a vez de detetive, a vez de historiador, né? Vocês vão mobilizar a sua atitude historiadora para observar, analisar e inferir sobre a obra A Chegada de Hernán Cortés em Veracruz, né? Do Diego Rivera, que a gente já viu aí, já conheceu um pouquinho sobre o artista, tá?
A primeira etapa aí da nossa interação é o passeio do olhar, né, gente? Vocês vão analisar a obra como um todo, vocês vão ver que existem várias cenas dentro da cena, ou seja, várias coisas acontecendo dentro da tela, e vocês vão aí identificar num olhar muito livre, tá, gente? É o que vocês acharem que está acontecendo, é a interpretação de vocês. Vocês vão olhar a tela e em 1 minuto vocês vão colocar as primeiras impressões que vocês tiveram, que vocês conseguiram identificar no nosso chat, tá? Então, daqui a 1 minutinho a gente volta. Lá vê, professora Luísa, o que os estudantes estão colocando aqui no chat, né? É o olhar livre na análise da imagem. Então, vamos ver se vocês estão diversificando ou se vocês estão conseguindo ter um olhar mais restrito da imagem. A Alice fala que a imagem transparece o símbolo de guerra. O Gabriel está falando, professora Luísa, que ele enxerga na imagem comércio. O Kevin também fala comércio. A Cíntia, ela pontua aí os colonizadores e outros estudantes estão colocando que o Hernán Cortés estava sendo bem recebido pelos astecas. É isso mesmo, prof? Olha, como a gente disse, né, uma livre interpretação. Então, nós vamos acolher todas essas impressões que vocês tiveram e não tem problema se de repente você vê que você colocou alguma coisa meio equivocada ali, porque é o primeiro olhar, né, o primeiro passeio do olhar, e vocês vão tendo essas primeiras impressões aí. Mas eu percebi, professor Carlos, que muitos estudantes colocaram guerra e comércio, né? Eu acho que essas atividades estão bem evidentes aí na imagem. E para a gente melhorar a nossa análise, agora a gente vai trabalhar com recortes, ou seja, com detalhes de toda essa cena que vocês observaram, né? E vocês vão analisar ponto por ponto, parte por parte. Então, a gente vai começar aí analisando 2 recortes da obra, né? A chegada de Hernán Cortés a Veracruz, que é um detalhe do grande painel lá da epopeia do povo mexicano, tá? Então, olha aí na tela, como são 2 recortes, vocês vão ter 2 minutos para fazer essa interação aí. Tá? Então, o recorte 1, vocês analisem o que está acontecendo, tentem identificar o personagem que está representado e o que eles estão fazendo ali, tanto no recorte 1 quanto no recorte 2. Então, são 2 respostas que vocês vão ter que pontuar aqui para a gente no chat e, por isso mesmo, 2 minutos de tempo, beleza? Daqui 2 minutinhos a gente volta. Vamos lá, vamos ver o que vocês estão respondendo aqui no chat sobre a imagem. Beatriz, recorte 1, retrata escravidão. Recorte 2, comércio. A Viviane está falando aí da imagem 1, né, o recorte 1, que é escravizando os indígenas. O Daniel também fala escravidão em comércio. Então, os estudantes, professora Luísa, na sua maioria, todos eles estão identificando as 2 imagens como escravidão e atividade comercial. Muito bem, estudantes. Então, a maioria aí, né, as respostas predominantes correspondem ao que está, de fato, acontecendo na cena. Vamos observar com um pouquinho mais de detalhes, vamos colocar os recortes 1 e 2 novamente na tela para vocês. Então, olha só, no recorte 1, nós temos, do lado direito da cena, uma fileira de indígenas que estão carregando toras de madeira, provavelmente extraídas aí, né, da floresta, das matas do México, né, e eles mesmos faziam tanto o corte da madeira como o carregamento para algum navio, para essa madeira ser exportada para a Espanha, né? No lado esquerdo, nós temos indígenas que estão trabalhando como arado, eles estão servindo ali como tração para o arado da terra, ou seja, eles estão sendo aproveitados aí na agricultura. E só para constar que em muitas, já na Europa, né, desde a Idade Média, esse trabalho de ser a tração, né, o que vai fazer a movimentação do arado era feita por animais, né? Então vejam como os espanhóis encaravam os indígenas, né? Era mão de obra escravizada, braçal e muitas vezes envolvendo até crueldade no tratamento, né? No recorte 2, nós temos ali pessoas que
né, pelas vestes, pelo que está ali acontecendo na cena, eram espanhóis. Nós temos ali uma pessoa com uma roupa vermelha, que parece que está recebendo o pagamento de outra, e atrás, ali de chapéu preto, alguém que deve estar fazendo o registro de pagamento, né? Então, quem colocou que é uma imagem que envolve comércio, está correto, tá? Então, tem uma transação comercial acontecendo ali. Beleza, pessoal? A gente vai fazer agora o mesmo processo de atividade. Nós teremos outros 2 recortes da mesma obra para vocês analisarem. Mais uma vez pontuando, são 2 respostas, recorte 1 e recorte 2. Vocês também vão identificar quem são os personagens e o que eles estão fazendo. Então, olha aí na tela. Mesma coisa, tá, gente? Recorte 3 e recorte 4, tá? Para cada imagem, vocês vão ter que descrever o que eles estão fazendo e quais são os personagens. Daqui 2 minutos, a gente volta. Vamos lá? Vamos ver o que vocês estão escrevendo aqui no chat. Professora Luísa está bombando o chat, está subindo aqui bem rápido. Agora que deu uma parada, nós vamos colher aí as informações para contextualizar com vocês, ok? Vamos lá. Jaine está falando que ela está enxergando soldados. Então, soldados tem a ver com conflito. Então, guerra, a Érica fala guerra e escravidão. A Yara está dizendo escravidão e confronto. Tainá também dizendo confronto e guerra. É isso mesmo, prof? Olha, confronto, com certeza nós temos. A guerra, ela aconteceu ali durante a conquista, né? Mas aí, nesse momento, os astecas já estão conquistados, né? Agora é o momento da exploração do povo asteca, assim como na primeira imagem, né? Que nós analisamos os 2 recortes ali. Então, vamos olhar com bastante detalhes, eu vou explicar para vocês recorte por recorte, então eu vou pedir para que volte na tela a imagem dos recortes 3 e 4, tá? O recorte 3 é esse da esquerda, que tem um cavalinho ali, mas é importante vocês verem esses 3 personagens que estão atrás aí do cavalo, né? Nós temos bem atrás do cavalo um indígena, e esse indígena está com um instrumento na mão, tá? Esse instrumento aí, ele é utilizado para a mineração. Então, vocês vejam que além de serem aproveitados para as atividades de extrativismo, né? Como nós vimos no recorte 2, os indígenas carregando madeira, além de serem aproveitados para a mão de obra na agricultura, os indígenas também foram aproveitados para a mineração. Então, aí, o que está acontecendo nessa cena? Um indígena minerou o ouro e nós temos aí 2 espanhóis que estão justamente fazendo a pesagem, né, do ouro, tá? Essa figura que está no meio, aí no centro da imagem, que está com uma barrinha na mão, esse ouro já está fundido, ou seja, ele já passou por um processo de derretimento e já foi transformado em barras, né? E aí está se fazendo a conferência desse ouro que vai ser também levado para a Espanha, né? Do lado aí do cavalinho nós temos um outro indígena de costas também que está com essa espécie de picaretinha, né? Uma picareta que faz o martelinho ali que vai fazendo a mineração, né? Então esse recorte 3 está demonstrando aí também mais um produto, vamos dizer assim, que foi explorado pelos espanhóis na América, ou seja, todas as riquezas que a América tinha que foram exploradas aí pelos espanhóis no território mexicano, tá? Já o recorte 4, ele é bem contundente, é bem violento, né? Então, nós temos aí 2 personagens que estão de costas de pé, né? Pelas vestes, a gente identifica que são espanhóis, né? Eles estão armados com espadas, um está com capacete, e eles estão aí açoitando um indígena. Então, olha só, né? Esse que está mais à esquerda, ele está pisando numa ferramenta que está prendendo os pés do indígena, e a gente também vê que o indígena está com as mãos amarradas atrás do corpo,
né? E me parece que esse da direita, que tem uma roupa aí que está com a armadura de metal, ele está fazendo, aplicando alguma violência contra o indígena, algum castigo, parece que quer ferir o rosto desse indígena, né? Furar os olhos desse indígena. E vocês vejam que atrás nós temos uma fileira de outros indígenas que estão observando a cena. Então, que hipótese que a gente pode criar a partir dessa cena aí? Muito provavelmente esse indígena deve ter cometido, aos olhos, obviamente, do espanhol, alguma falta, né, algum problema, algum erro, e ele está sendo castigado na frente dos demais para servir de exemplo, né? Muitas vezes o que o espanhol considerava uma falta, considerava um erro do indígena, era simplesmente o indígena resistindo, né, à exploração que eles estavam sofrendo ali, né? Durante muito tempo existiam teorias que, inclusive, casam ali com a questão do eurocentrismo, que diziam que utilizou-se em alguns lugares da América colonial a mão de obra do negro africano que foi trazido para cá para ser escravizado porque o indígena ou não era bom de serviço ou era preguiçoso. Mas não é verdade, né? O indígena, ele, como nós vimos lá na imagem inicial, né, no caso dos astecas também, principalmente, já tinha uma civilização bastante desenvolvida. Agora, o que acontece é que eu acho que nem o indígena, assim como ninguém nesse mundo, quer ser escravizado. Então, é obviamente que vai haver resistência. Esse indígena vai tentar se desvencilhar ali da exploração que ele está sofrendo, seja tentando fugir, seja tentando atacar os seus exploradores, né? Então, são formas de resistência que eram duramente punidas pelos espanhóis, né? Como a gente pode ver lá na imagem, né? Está se fazendo o castigo do escravizado na frente dos demais para servir de exemplo, para que outros também não ousem resistir a toda a exploração que os espanhóis estão promovendo contra eles, tá? Vamos para mais uma interação, tá? Vamos colocar aí na tela. Eu vou, por uma questão até de tempo, eu vou ser generosa, vou acrescentar mais um minutinho aí. Vamos fazer 3 minutos dessa atividade, porque eu quero que vocês caprichem, tá? Então, olha só, de novo a imagem geral aí da cena, né? E vocês observando essa cena, vocês vão ter 3 minutos, vocês vão criar uma hipótese para a gente. Quem seria Hernán Cortés, que é o conquistador espanhol, né? Quem seria Hernán Cortés entre as figuras representadas? Então, cria essa hipótese. Eu acho que o Hernán Cortés é esse por causa disso e disso e disso. Vocês vão apontar, vocês podem apontar a característica, o que está vestindo, ou em que posição está na tela, e vai justificar por que você acha que aquela figura é o Hernán Cortés. De novo, gente, caprichem, porque eu estou dando 1 minutinho a mais para vocês. 3 minutinhos, tá bom? Já já a gente volta. Gente, tá bem diversificado aqui, que a análise dos estudantes, né? Até a equipe técnica aqui também, que faz o nosso suporte, está analisando aqui para saber quem é o Hernán Cortés aqui desta imagem, né? Beatriz, o cara lá do fundo, de chapéu preto, ela diz que é ele que é o Hernán Cortés. O Bruno também está dizendo que é o homem de chapéu preto. A Evelyn, o homem de chapéu preto, de cartola. Professora Luíse, olha, tá todos os estudantes colocando, a maioria aqui, bem a maioria, colocando que é o cidadão lá de preto e de cartola. Vamos ver, vou colocar a imagem de novo na tela aí para vocês. Teve gente que colocou também o de vermelho que está recebendo dinheiro, ou de calça rosa. Essas 3 figuras centrais aí, que é as que estão, parece que numa transação comercial, recebendo dinheiro, geralmente, a primeira que elas chamam a nossa atenção, porque elas estão no primeiro plano da imagem, né? E são espanhóis pelas vestes. Mas, vamos fazer a revelação para vocês aí, gente. O Hernán Cortés, ele, ao mesmo tempo, são
todos os espanhóis que estão explorando os indígenas, como também não é nenhum deles, né? Então, quando fala-se a chegada de Hernán Cortés a Veracruz, não é o Hernán Cortés chegando, é o que a chegada dele representou para os astecas. E na visão de Diego Rivera, a chegada de Cortés representou exploração do indígena, violência, expoliação, ou seja, usurpação das riquezas do México, tudo isso. Tá? Então, ele não é ninguém aí. Vocês podem até escolher quem vocês acham que seja, mas ele não está representado como uma figura específica da imagem. Exatamente, exatamente. Então, para a gente encerrar a nossa aula rapidinho, eu vou colocar na tela para vocês a nossa atividade complementar, que é dando continuidade a essa aí da imagem do Hernán Cortés que a gente analisou aí da obra do Diego Rivera, tá? Quem quiser dar o print na tela nesse momento, tá? Tá no caderno do aluno, nas páginas 37 até a 39, essa atividade. Façam no caderno de vocês essa atividade e depois postem, compartilhem conosco através da hashtag EuNoCMSP. Agradeço demais, professor Carlos, ter essa oportunidade de estar aqui com os anos finais do ensino fundamental. Até a próxima aula, até uma próxima, né? Eu que agradeço, foi uma excelente aula. Nós também aprendemos bastante para poder passar para vocês. Estudantes, estudem, garantam aí o conhecimento, que é muito importante para a vida de vocês. Até a próxima aula.